Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Rafael Moura e você está no canal Simplify AWS. Hoje eu quero demonstrar para vocês como utilizar o S3 Object Lambda, tá? Que é uma feature nova para o S3 que saiu recentemente, né? Foi lançado recentemente pela AWS. Tive o prazer aí de estar utilizando em um cliente e quero demonstrar para vocês como é que funciona. Tá? Esse foi o artigo aqui, o primeiro que saiu aí de lançamento dessa feature, foi feito pelo Danilo Possia. E, bom, basicamente, tá, isso aqui é a imagem de arquitetura. Basicamente, você vai fazer requisições em seu Object Lambda Access Point. E, bom, aquilo que você fizer, né, de put ou get de arquivo, vai passar aqui dentro e vai ser on the fly. Então, quando você fizer, por exemplo, um get de arquivo via S3 Object Lambda, a sua Lambda vai receber esses dados do arquivo e você vai poder fazer o que você quiser. E quando você pensa nesse cenário, a primeira coisa que vem à cabeça é LGPD. Porque hoje a gente tem um grande desafio com dados pessoais. E aqui você pode muito bem manipular esses dados pessoais, como removendo eles de arquivos, tá? Então, tem excelentes estudos de caso, recomendo que todos vocês aprendam. Bom, se você está nesse vídeo é para aprender, então fico muito feliz, porque de fato, todos que trabalham com a AWS, na minha opinião, tem que estar entendendo bem isso aqui, beleza? Alguns estudos de caso aí, logicamente, a parte de POI, né, a parte de dados pessoais, dados identificáveis. Então você remover esses dados é um exemplo, né? Remover esses dados de arquivos, você converter XML, JSON ou modificar esses arquivos também tranquilamente. Você comprimir ou descomprimir arquivos, né, da maneira como eles são baixados. Sei lá, você está fazendo um get de um arquivo, normalmente você comprime ele, né? Você pode fazer um Object Access Lambdas para comprimir quando ele for salvo e para descomprimir quando ele for buscado. Então, você consegue fazer isso também com Lambda Function. Adicionar aí watermark, marcas d'água dentro de arquivos também é uma boa. E colocar, implementar aí autorizações customizadas, tá bom? Então tem vários estudos de caso aqui dentro do S3 Object Lambda e hoje eu quero demonstrar para vocês como que vocês vão subir isso para utilizar aí, beleza? Então vamos começar criando um Bucket S3 inicialmente, tá? Vamos criar um Bucket S3 aqui. Vamos colocar como nome S3 Object Lambda Teste, tá? Eu vou fazer tudo aqui na região de São Paulo, tá bom? E vamos criar um bucket assim mesmo, do jeito que tá, já tá muito bom. Beleza, e para isso, para essa demonstração, eu vou estar enviando um arquivo, que vai ser o meu JSON teste.json, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá dentro, tá? Vou enviar ele de forma normal para o meu bucket. Beleza, o arquivo está aqui, ok. Este aqui é o arquivo, tá? Então, a ideia minha eu quero modificar o estado, porque a cidade ela não faz parte desse estado. Então, vai ser uma demonstração bem simples, mas que já vai demonstrar para vocês o poder bem claramente. Então, a minha ideia toda vez que alguém fizer o get deste arquivo, eu consiga modificar este arquivo para quem está pedindo ele, tá? Isso modificar de Rio de Janeiro para São Paulo, na verdade, modificar a cidade, tá? De São Paulo para Rio de Janeiro, beleza? Essa é a minha ideia. Então, vamos ver isso na prática. Beleza. Inicialmente, a gente tem que criar uma lambda para fazer isso, certo? Então, vamos começar criando uma lambda. Vamos vir aqui para a região de São Paulo, tá bom? E na região de São Paulo, a gente vai criar uma lambda nova. Vou colocar o nome dela de lambda S3. Vou colocar assim, S3 Object traço lambda. E vou colocar aqui em Python 3.8, tá bom? Aqui eu vou criar uma nova role, tá? Para demonstrar isso aí do zero para vocês. E aqui a gente já cria a lambda para a gente poder fazer as modificações nos arquivos. Beleza. Logo de cara a gente já vai ter uma questão a se observar, tá bom? Se a gente der uma olhada nos runtimes das lambdas, tá? O link até não estava aberto. Se a gente der uma olhada
no Botocore, no Boto, né, que está lá dentro, é o 1.1631. Porém, essa feature, ela tá a partir do 1.1744, tá? Que nem é 45, é o 44 mesmo. Então, você precisa de ter o seu Boto 3 na última versão para utilizar esse cara. Por quê? Porque você vai precisar do Write Get Object Response para poder responder ao cliente com a modificação que você acabou de fazer. Então, para isso, a gente precisa de fazer um deployment package de um Boto 3, tá? Juntamente com o Botocore, logicamente. Então, para a gente preparar o que está aqui, a gente não vai simplesmente colocar a nossa Lambda Function aqui dentro. A gente vai precisar de mandar isso tudo para eles. Então, eu vou demonstrar para vocês o código que eu criei aqui dentro, né? Juntamente com o artigo, claramente. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais tarde, tá? Mas, basicamente, eu vou precisar do requests, então a gente vai ter que instalar o requests também. Deixa eu aumentar um pouco o código aqui para poder enxergar bem. Mas a ideia aqui é bem básica, eu pego o requests, tá? Eu pego todo o conteúdo que está lá dentro, faço um decode, depois eu crio o JSON loads, e aí eu pego a cidade e modifico para Rio de Janeiro. E depois disso, eu faço um write get object response, que basicamente é responder de volta a quem pediu o arquivo com a modificação que eu desejei, que no caso eu vou colocar no body, tá? Só para avisar, request token e request route, né, e request token são os mapeamentos para você voltar isso para o usuário, então por isso que eu estou buscando aqui dentro. E por último, eu tenho uma signed URL que é gerada do nosso access point, que eu vou estar criando daqui a pouquinho. Então, sendo assim, a gente precisa de fazer o packing, tá? O deployment package do nosso cara aí, do Boto 3 e do request que hoje a Lambda não tem. Então, vamos primeiro entrar aqui em Object Lambda e vamos fazer a instalação dessa forma, tá? Hoje você consegue fazer a instalação do Boto 3 se utilizar o "-t" em uma pasta que você selecionar, e é o que eu vou fazer aqui. Então, vou ter toda a pasta aqui dentro com tudo que eu preciso, beleza? Então, criou tudo aqui. Não só ele, eu também vou instalar o requests, tá? Que eu também vou precisar para estar buscando os dados lá do signed URL que é gerado. Tudo aqui dentro, eu vou zipar esses arquivos. Vou criar um nome aí de lambda function.zip e vou zipar tudo que está aqui dentro para ele, tá? Você pode fazer isso de forma bem básica do Windows, você juntar tudo, apertar com o botão direito aqui e for em enviar para pasta compactada, e você já pode compactar utilizando o zip. Como eu estou no Linux, eu tenho que utilizar o CLI, e aí eu utilizo o binário zip que já vem no Amazon Linux 2. Beleza? Com esses caras aqui, o que eu vou fazer aqui basicamente é copiar o meu Lambda Function para dentro do... Vou colocar aqui Lambda Function.zip para um S3 bucket. Então, vou utilizar o próprio S3 bucket do Object Test, tá bom? Eu posso dar o Ctrl V aqui, verdade. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou estar com o meu Lambda Function aqui dentro. Se eu der um refresh, ele vai estar aqui. Vamos pegar o caminho deste cara aqui e vamos fazer um deploy, né, um upload from Amazon S3 location. Dessa forma, eu vou mandar o zip lá para dentro, tá? Aqui já está o zip, então já atualizou a nossa Lambda, então a gente está com a Lambda pronta. Depois que a Lambda está pronta, a gente tem que criar a nossa estrutura dentro do Amazon S3. Como a gente vai fazer isso? Via Access Points, tá? Então, a primeira coisa que a gente cria é um Access Point. Para que vai servir o Access Point? Ele vai servir para o acesso da sua Lambda com o seu bucket S3, tá bom? Então, vamos criar um em São Paulo, que nosso bucket está em São Paulo. Vamos chamar ele aqui de... Deixa eu ver qual que é o nome do S3 Bucket. Vamos fazer um padrão de nomes aqui para ficar mais fácil. Então é S3 Object Lambda Test. Então vamos criar com um traço AP. E o Bucket Name a gente vai procurar o S3 Object Lambda Test. Aqui é uma coisa interessante. Network Origin. Eu recomendo que você coloque para Virtual Private Cloud, tá? Via VPC. E que você coloque o VPC ID aqui dentro. Por quê? Porque você pode executar sua Lambda via VPC e dessa forma você vai ter uma comunicação mais segura e até mais rápida. Então, recomendo que você utilize VPC. Para todos os cenários eu vou utilizar a internet, mas no seu cenário, recomendo que você utilize VPC, tá? Via VPC mesmo, e coloque o ID
da VPC aqui dentro, mas certifique-se que a sua lambda ela está sendo executada via VPC, beleza? Então aqui a gente tem internet e, bom, aqui o resto eu já não vou passar, vou só criar o Access Point. Depois de criado o Access Point, a gente vem pro, deixa eu só pegar isso aqui, e a gente vem pro Object Lambda Access Point. Vamos criar também na região de São Paulo, tá? E vamos criar aqui um nome, tá? O meu nome de Object Lambda eu vou criar um traço lambda depois, bem tranquilo. Vou pegar o Access Point, então a primeira coisa que você faz aqui dentro é criar o nome, a segunda você vai apontar o Access Point, tá? Que você vai utilizar juntamente com ele. O seu Lambda Access Point, ele precisa de um Access Point do S3 feito, tá bom? Aí vamos selecionar a Lambda Function, então para esse caso a gente vai selecionar a nossa S3 Object Lambda que a gente acabou de criar, tá? Você pode já fazer um deployment de uma Lambda Function já criada, tá? Seja para detecção de PII ou a parte de redação de PII, você pode já criar, ela já vem, né, para ser criada direto. E tem a parte de range e parte numbers. Também, no caso, eu não vou marcar nenhum desses caras. Recomendo que você marque a parte de request metrics, tá bom? E também a parte de policy eu vou passar, mas só como recomendação, o ideal é que você tenha as suas policies de access points criadas, tá? Com bastante segurança aí, somente para o que for utilizar esses caras aqui, beleza? Vou criar o Object Lambda e, de certa forma, aqui estaria pronto. Então, se você... Então, basicamente, eu vou agora vir dentro da minha Cloud9 novamente e vou abrir o meu teste.py. Bom, só para explicar uma coisa antes, a gente tem um evento que chega. Eu queria demonstrar esse cara aqui para vocês também. Então, esse é o evento que chega para sua Lambda lá dentro. Então, no seu event, tá, do Lambda Handler, vai chegar esse cara aqui. Vai vir o input S3 URL, que, bom, basicamente esse cara, ele é a URL, a assigned URL do seu objeto, tá? E aí você vai fazer um get via requests mesmo, mas você também pode fazer um get via getObject, se você tiver aqui, souber de onde que vem o bucket, que ele vem tudo aqui, né, de certa forma. Tá? Vem também com o seu access point, enfim. Você recebe um output route e um output token, que basicamente os dois são para mapear um envio de volta para o usuário que fez a requisição do objeto. Tá? Todo o resto aqui tem a parte de configuração, que vai vir, né, os caras aí, vai vir falando qual que é o access point no cenário, o payload, que você pode definir um payload, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar até, mas você pode definir uma espécie de payload para cada Object Lambda que você criar. Então, por exemplo, aqui eu não defini, tá vendo? Mas você pode, por exemplo, criar para um Object Lambda específico um payload chamado, sei lá, compressão, escrito compressão aqui dentro, e o outro descompressão, vamos dizer assim. E aí você ter duas operações diferentes na mesma lambda, tá? Você pode fazer isso via payload, beleza? Voltar aqui para os eventos, então a gente tem também a user request, né? Quem fez a requisição, o hosting, etc. Que aí no caso aqui né, de fato a Object Lambda e a identidade do usuário que fez a requisição também, tá? Esse user request é os dados de requisição do usuário, mas não os dados do usuário em si. Os dados do usuário vai estar aqui embaixo, conforme for demonstrado. Beleza? Então, dessa forma a gente está com esses caras prontos e eu tenho uma lambda de teste. E essa lambda de teste aqui que tem todo o segredo. Eu já tinha testado antes, então ela já está populada, mas eu vou repopular ela. Então a minha demonstração aqui vai ser basicamente, tá? Eu fazer da requisição do bucket original e do objeto processado aqui dentro, tá bom? Assim, para você fazer requisições via Object Lambda, você vai precisar da ARN dele. Dessa forma, você consegue fazer requisições via SDK. Via CLI também você consegue, mas tem que utilizar a API do S3 API para fazer direto, beleza? Então aqui eu coloquei os dois e vou dar um run nesse cara. Vou dar um run por aqui porque é mais fácil para fazer. Então vou dar um Python e teste... no caso deixa eu só voltar um diretório aqui. Aqui eu vou dar um Python teste.py e aqui a gente vai ver a demonstração dos dois. E aqui vai dar erro.
E eu vou demonstrar para vocês por quê. Falta uma última coisa que tem que ser feita. A nossa Object Lambda, ela precisa de permissões para o getWriteResponse. Eu vou demonstrar para vocês como é que coloca também. Vou fazer o inline policy aqui, tá? Bem rápida. Vou usar o próprio Visual Editor também para fazer. Se você ver, tem S3 e S3 Object Lambda. Via S3 Object Lambda, a gente vai vir aqui em Write e vai selecionar esse cara. Write Get Object Response, tá bom? E aqui em Resources a gente vem ao Resources mesmo, mas a ideia aqui é que você coloque aí o seu Object Lambda Access Point. Aqui eu vou colocar ao Resources, tá bom? Essa aqui vai ser o meu JSON, e aqui eu vou fazer um Review Policy, vou colocar o nome de S3 Object Lambda Permissions, tá? Aqui eu dei o Create Policy. Já foi criada a policy, tá? No caso é porque tá travado, mas vou demonstrar para vocês aqui, ó. Tá, de vez em quando tá dando essas travadas. E aqui tá criado. Beleza, então se eu mandar fazer a requisição de novo, ele funciona. Então aqui a gente tem o objeto original, que é São Paulo, Rio, mas aqui em objeto processado eu modifico de fato a cidade para Rio de Janeiro. Beleza? Então essa é a demonstração sobre o S3 Object Lambda. Espero muito que você tenha gostado e deixe alguns comentários aí de dúvida, de outros conteúdos que você vê que é interessante para você aí, que eu possa fazer também. Beleza? Muito obrigado pela sua disponibilidade e até a próxima. Valeu!